Olá a todos, dando continuidade à nossa aula de saúde do idoso, nós falamos um pouco sobre o cenário epidemiológico no nosso país, no Brasil, né? Aí, com esse cenário epidemiológico, nós vemos uma alta taxa de fecundidade, ok? E uma baixa alta de mortalidade, ou seja, teve uma transição. Antes era alta taxa de mortalidade com uma alta taxa de fecundidade, e essa transição trouxe baixa taxa de mortalidade agora, não mais uma alta mortalidade. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, elas morriam com mais facilidade por causa, né, do processo de envelhecimento. Hoje em dia, com as novas políticas de saúde, com os novos cuidados, a população idosa ela aumentou no país. Então, o país não tem mais a base de pessoas novas. A base do país agora é de pessoas idosas. Então, a partir disso, qual é o desafio para as autoridades sanitárias? O idoso, ele consome mais serviços de saúde. As internações também são mais frequentes e o tempo de ocupação no leito ele é maior do que das outras faixas etárias, tá? Então, o idoso ele vai, né, ter essa demanda maior do governo, das autoridades, para também ter o seu cuidado também assertivo em relação às suas necessidades. Então, de acordo com os dados do IBGE, a população idosa no Brasil ela é atualmente de 22,9 milhões, ok? E a estimativa é que nos próximos 20 anos esse número vai mais que triplicar. Então, a Política Nacional de Saúde do Idoso, nós temos o fortalecimento de políticas públicas, né, com prevenção e promoção da saúde do idoso, e a reforma e ampliação da estratégia de saúde da família na rede de atenção básica para atender essa população idosa, ok? E quais são os objetivos principais das portarias? Promover um envelhecimento ativo e saudável, ok? Que seria um envelhecimento bem-sucedido. Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, ok? Que ela possa encontrar todos os atendimentos necessários para manter a sua saúde. Fortalecer a participação social, que a sociedade venha procurar o serviço de saúde, que a sociedade venha estimular o idoso, também venha aprender mais sobre os cuidados, né, com a pessoa idosa. Monitorar o processo de envelhecimento. Temos também identificar os fatores de risco e da doença de agravos, envolver a família, a comunidade no processo também de cuidado desse idoso, tá bom? Promover a formação e a educação permanente para os usuários profissionais de saúde que trabalham com o idoso no SUS. E isso é muito importante, que os profissionais eles se capacitem cada vez mais para que eles venham atender essa demanda, né, dessa população idosa, porque são muitas demandas, são muitos cuidados específicos, diferenciados para essa população, e também identificar e promover os fatores de proteção e recuperação da saúde, tá? Outros projetos, descentralizar o atendimento à saúde da população idosa, tá? Então, ou seja, não só alguns lugares específicos, algumas pessoas vão ser responsáveis pelo atendimento do idoso, mas sim trazer isso para um âmbito mais amplo, tá, de cuidado, para que esse idoso possa buscar atendimento num lugar que ele tiver mais acesso. Temos também elaborar e implantar os fluxos de atendimento da população adscrita na rede de atendimento, tá? Que é acompanhar, observar a demanda do idoso, qual população, quanto de população idosa tem procurado atendimento, ok? Promover o acesso e garantir o atendimento da população idosa nos diversos pontos de atenção. Então, é esse acolhimento do idoso, que ele possa ser acolhido e também ter um atendimento, ter demandas de atendimento para ele também.
e humanizar o atendimento priorizando de acordo com o risco individual. Então, cada um ele tem um modo, assim como cada um é diferente, cada um vai ter um cuidado diferente também. E o profissional tem que ter esse cuidado humanizado, tá? Capacitar os profissionais da rede pública para a avaliação global da saúde do idoso através do programa de educação permanente. Vai ter sempre palestras, debates, cursos de capacitação, para que os profissionais da rede pública também eles venham se capacitar para atender essa população idosa. Aí temos também elaborar e implantar o prontuário para atendimento ao idoso na atenção primária. Então, isso é uma forma de você sistematizar, né, o atendimento da pessoa idosa na unidade de saúde. Temos elaborar e implantar as normas de funcionamento de instituição de longa permanência, tá? Também capacitando os profissionais para o atendimento a essa parcela da população. Então, essas instituições de longa permanência, elas vão ter normas, né, de funcionamento para que o idoso ele possa ser bem atendido, né, com os cuidados específicos, com o atendimento humanizado também. E também garantir o fornecimento de medicamentos de uso contínuo para a população idosa na atenção primária à saúde, tá? Então, o conceito de saúde nessa faixa da população, ela é abrangente e ela não vai se restringir à presença ou ausência de doença ou agravo. Ela é estimada pelo nível de dependência e autonomia do idoso, tá? Então, a avaliação ela deve ser multidimensional, levando-se em conta o bem-estar biopsicossocial e a necessidade de ações integradas da equipe multidisciplinar. Então, o idoso ele vai ser avaliado não somente nas possíveis doenças, mas também na manutenção da qualidade de vida dele, da qualidade de saúde, ok? Na prevenção, tratamento e promoção da saúde desse idoso. Aí a gente entra no ponto de senescência e serenidade, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela considera o envelhecimento como um processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal, não patológico de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente. Tá? Então, é de suma importância para os profissionais de saúde que lidam com pacientes idosos conhecer e distinguir as alterações fisiológicas do envelhecimento, denominadas senescências, daquelas que o envelhecimento patológico ou senilidade. Então, o que é a senilidade? Senilidade. Chamamos de senilidade algumas condições patológicas, né, doenças, que acometem os idosos, particularmente as funções cerebrais responsáveis pela memória, raciocínio, controle motor, de esfíncteres e que com isso afetam as atividades da vida diária. Existem doenças que são próprias dos idosos ou que acometem mais, né, os indivíduos mais velhos, mas elas não são inerentes ao envelhecimento, embora possam ser frequentes, né, no envelhecimento. Então, são doenças que vão acometer mais os idosos, mas elas não são propriamente ditas do envelhecimento. Então, além de debilitar a pessoa idosa, a serenidade ela pode também acarretar depressão, né? Pois alguns indivíduos não conseguem lidar mais com as dificuldades apresentadas no dia a dia. Com isso, eles acabam perdendo sua autonomia, ficando dependentes de outras pessoas para realizar atividades simples do cotidiano. E isso é muito preocupante, né? Então, a gente, como profissional, a gente tem que ter um olhar também atento para isso. Às vezes, o idoso era um idoso totalmente ativo, participativo, era um idoso que gostava de participar da comunidade, de trabalhos, aí acaba tendo, né, chegando nessa fase da senilidade, sendo acometido por algumas doenças, e isso acaba dificultando ele e sendo até, como se diz, trazendo, né, um pouco de depressão, pois ele não pode mais fazer a atividade que ele fazia antes. Então, existem várias doenças associadas à senilidade, né? Embora nem todos estejam diariamente associados à idade avançada. Então, elas também podem ocorrer com outras fases, né, da vida do indivíduo.
Nessas doenças a gente tem a doença de Alzheimer, temos mal de Parkinson, demência e muitas outras, ok? E a gente sabe que a doença de Alzheimer ela é a forma mais comum da serenidade, onde as pessoas elas experimentam sinais de serenidade ou problemas de memória, como a dificuldade em lembrar eventos passados, especialmente os mais recentes, tá? Bem como aprender também coisas novas. Então, no Alzheimer, o indivíduo às vezes no começo, né, ele vai ter sempre aquela característica de lembrar o passado, só que aquelas memórias mais recentes acaba sendo excluída da mente do indivíduo. Outras causas da salinidade vão incluir dependência de drogas, isso no idoso, né? Ansiedade, depressão, alguns traços, tá? De comportamento também, uma nutrição bem decadente. Temos também disfunções da tireoide, tá? Em relação ao hormônio, alcoolismo. Então, o diagnóstico adequado dessas doenças cerebrais e degenerativas, como a senilidade, ela vai requerer uma triagem do profissional e uma avaliação de saúde também. No entanto, a senilidade ela é frequentemente associada a doenças e condições acima, como a gente já mencionou. Sinais de senilidade são geralmente reconhecidos pelo sofredor ou familiares próximos e amigos, né? E quais são esses sinais? Perda de memória progressiva, um julgamento pobre, ou seja, um julgamento deficiente, tá? O idoso ele não sabe mais aquilo que é bom, o que não é bom, mas para ele não tem aquele senso mais, tá? Do que pode, que não pode. Concentração prejudicada, tem confusão e muitas vezes mudanças de personalidade notáveis também são sinais de serenidade. Então, como que a gente vai prevenir? Como é a prevenção da serenidade? Geralmente, por ser uma condição degenerativa, os indivíduos que sofrem de serenidade pioram progressivamente com o tempo, tá? Então, não há cura, mas o tratamento ele pode diminuir os sintomas e fazer com que o paciente tenha uma vida saudável. O tratamento ele consiste em estimular o paciente a trabalhar as informações no cérebro para reativar a memória, fazendo exercícios simples, como diálogo frequente, fotos, imagens e vídeos da vida da pessoa. Embora algumas condições não possam ser curadas, o reconhecimento precoce pode permitir que a pessoa crie um plano de manejo que garanta a maior qualidade de vida durante um período de tempo, enquanto reduz também alguns sintomas da salinidade. Um exame completo e um diagnóstico preciso são necessários para criar um plano de gerenciamento bem sucedido, tá? Então, para eu criar um plano para esse idoso, no meu atendimento, eu preciso saber o que ele tem, tá? E eu preciso ter um diagnóstico preciso sobre isso para que eu possa entrar com atendimento em cima disso e ser um atendimento assertivo. Senão, não adianta, não. Então, a gente também tem a senescência. A gente falou da serenidade e temos também a senescência. A senescência é aquilo que a gente chama de envelhecimento natural, né? Ou seja, ela é o envelhecer sem doenças incapacitantes ou condições que não necessariamente afetam todos os idosos. São as alterações orgânico-fisiológicas que ocorrem quando envelhecemos, naturalmente, tá? Então, o termo senescência ele é, de certa forma, sinônimo de envelhecimento biológico. Em termos científicos, senescência refere-se ao estado em que as células param de se dividir e entram em um estado de parada de crescimento sem que elas morram, ok? Então, a senescência e envelhecimento diferem um pouco, pois a senescência é uma marca registrada do processo geral do envelhecimento. A senescência é o processo de envelhecimento tanto em organismos inteiros como em células individuais dentro desse organismo. A senescência celular ela é o processo pelo qual uma célula envelhece e para permanentemente de se dividir, mas não morre. Então, com o tempo, um grande número de células velhas podem se acumular nos tecidos do corpo e essas células permanecem ativas e podem liberar substâncias nocivas que podem causar inflamação e danos às células saudáveis próximas. Então, a senescência celular pode desempenhar um papel no desenvolvimento de câncer e outras doenças que podem ocorrer com o envelhecimento das pessoas, também chamado de envelhecimento celular. A senescência é diferente da serenidade. A serenidade ela é as doenças, né, que vão acometer o idoso. A senescência não, ela é o processo de envelhecimento,
tá? Ela não é o envelhecimento em si, ela difere do envelhecimento, mas ela é uma característica geral do envelhecimento, pois as células, elas param de se dividir. Então, não há mais maturação de célula, ela começa a envelhecer. Então, algumas partes, os organismos, eles passam a ter a sua função diminuída. Então, isso acarreta várias alterações, né, no organismo do idoso. Então, a gente tem efeitos de senescência no sistema muscular, no sistema ósseo, temos no sistema nervoso, no sistema digestivo, no sistema cardiovascular, no sistema geniturinário, no sistema respiratório, no sistema tegumentar. Todos esses sistemas do organismo da pessoa, ele vai envelhecendo, vai trazendo alterações de função, tá? Tem estudos que falam que a partir dos 40 anos, todo ano diminui 1% das funções dos órgãos, tá? Então, a senescência, ela é isso, ela é a diminuição da função de acordo com o envelhecimento que a pessoa está passando, tá bom? Então, a gente continua na próxima. Beijo a todos vocês, tá bom? Fica com Deus.